Olá, tudo bem com vocês? Eu estou muito bem e eu estou de volta com mais coisas que eu tava aqui pensando comigo. E desta vez eu estava pensando sobre o pedir. E aí, já começando neste tema, já peço para você deixar o like, para você seguir o podcast, seguir o canal, comentar aqui para mim o que é que vocês estão achando, trocar comigo. E já vou deixar aqui um spoiler que lá no fim, hoje nesse episódio, eu vou fazer algo diferente. Lá no fim do episódio, eu vou tirar algumas cartinhas aqui do tarô, eu separei um deck aqui pra gente, pra daí atender a alguns pedidos. Então já vai intencionando alguns pedidos, algumas coisas aí, que quem sabe você tem essa resposta no finalzinho do podcast, nas cartas, ok? Mas ó, por favor, compartilha também pra geral, pro pessoal chegar neste vídeo, chegar nesse podcast aqui e a gente reunir uma galera legal, uma energia bacana e mais gente pra o canal crescer e expandir, beleza? Bom, então vamos lá. O que eu tava pensando sobre pedir? Eu sou uma pessoa que eu tenho um pouco de dificuldade de pedir. Eu confesso, reconheço, não acho bonito, não me orgulho, mas é a realidade da minha vida. Então eu trabalho com a verdade. E sim, eu tenho uma certa dificuldade de pedir. E o pedir, acho que é abrangente, né? Mas vamos colocar aqui que o mais difícil pra mim é o pedir ajuda, né? Eu acho que eu consigo até sei lá, reconhecer coisas e aí pedir desculpas, por exemplo. Acho que nisso eu não sou tão ruim assim. Mas quando se trata de pedir ajuda, eu sou bem ruim mesmo. E por quê? Porque eu tenho um preconceito, um conceito fixo, não sei, enfim, alguma coisa me disse em algum momento que o pedir seria, de certa forma, um sinal de fraqueza, um sinal de vulnerabilidade. E aí que seria ruim, consequentemente, ele seria ruim. E então, para não me sentir desconfortável com essa sensação vulnerável do pedir, eu prefiro tentar fazer tudo sozinha, né? E aí tento resolver a minha vida toda sozinha. E aí, assim, ok, tal, independente, autossuficiente, parará. Beleza, mas o porquê que é tão difícil pedir? Né? Por que seria tão difícil pedir? Putz, você realmente, para você se sentir tão independente e autossuficiente, você realmente precisa conseguir fazer tudo só e não pedir nunca ajuda para ninguém? Será que é realmente assim? Será que realmente é isso? Será que a vida adulta é sobre você não poder pedir mais ajuda para ninguém? Né? E aí você não pede e também não sabe aceitar, né? Acho que as duas coisas estão atreladas. Quando você não sabe pedir, muitas vezes você também não sabe aceitar ajuda quando ela vem espontaneamente. E aí, assim, é uma dificuldade, né? Se você também se reconhece nisso, comenta aqui pra mim. Porque é uma dificuldade. Você se vê em conflito o tempo inteiro, achando que isso possa ser considerado fraqueza, né? Sendo que existe um poder muitíssimo grande em você, de fato, pedir. E estabelecer conexões, principalmente, com esse pedir, né? Porque às vezes você, de fato, se colocar num lugar um pouquinho mais de humildade, dizer, olha, eu não sei fazer isso, ou nunca fiz, ou não sei sobre isso, nunca ouvi sobre isso, mas olha, você pode me explicar, você pode me falar, ou então não estou entendendo, de repente, da forma como você falou, será que você consegue explicar de outra forma? Será que você consegue me passar um outro conteúdo? Não sei. Isso não deveria ser errado e nem ruim, e nem ser fraqueza, né? É algo natural. E o outro, de repente, eu acredito que vai te receber muito bem, né? Porque eu, pelo menos, percebo que quando a gente não tem essa humildade mesmo, a gente não consegue fazer isso de forma genuína, de, sabe, abrir o peito e falar, cara, realmente não sei, não sei o que fazer, ou não tô sabendo fazer, não tô sabendo lidar, então você me ajuda, você me dá um conselho, você me dá uma ajuda, você me ensina. Isso gera muito mais empatia do outro do que o contrário, quando você se mostra assim, não, eu já sei, eu não preciso, eu já sei de tudo, eu não preciso de ajuda, eu não peço, eu não solicito, eu não preciso, né? Acho que isso sim gera um atrito muito maior do que você ir humildemente e aí você às vezes receber empaticamente essa colaboração, né? E aí isso seria
muito mais forte, né? Você seria muito mais forte por você ser uma pessoa que se mostra vulnerável e lida com isso, né? Porque você é um ser humano, todo mundo tem isso, só que você, de repente, tem essa, sei lá, esse lugar em que você se coloca vulnerável e aí permite que o outro te veja assim, né? E aí o outro lida, de certa forma, com o preconceito dele também, se ele tiver sobre a vulnerabilidade, né? Mas aí é papo de outro podcast. E aí, assim, eu também tava pensando sobre essa força do pedir. Que a gente, todos nós eu acredito que temos, mas a gente às vezes pode ignorá-la. E aí eu tenho tentado reforçar isso em mim, reforçar essa minha conexão e me trazer mais para esse lugar cada vez com mais frequência. Que é essa força do pedir ao divino, ao externo, né? A Deus, ao que você acredite, seja a religião que você tiver. Mas esse pedir, esse de fato entregar, né? Humildemente dizer, olha, universo, Deus, eu acho que eu não tô sabendo fazer, eu acho que eu não tô sabendo como conduzir, eu acho que talvez eu não tô sabendo fazer boas escolhas e então eu preciso de direcionamento, preciso de ajuda. E às vezes até num momento de desespero e num momento de algo acontecendo assim que tira a gente muito do lugar, a gente consiga fazer isso de forma mais profunda e com maior entrega, né? Porque às vezes realmente é ali no momento completo de desespero que a gente se entrega mesmo ao divino e entrega na mão dele, né? O que precisa acontecer. Mas existe força também em a gente saber fazer isso até nas pequenas coisas e em reconhecer coisas que de repente a gente de fato não tá sabendo fazer. E aí pode ser coisa muito nossa, muito de teimosia, de cabeça dura, sabe? De a gente ter enfiado uma ideia na cabeça e aí a gente se percebe repetindo ciclos iguais porque a gente de fato não sai do lugar. Porque a gente de fato estacou naquela ideia e a gente não se permite repensar e a gente não se permite pedir ajuda. E aí a gente fica ali repetindo ciclo e repetindo coisa, porque a gente não tem essa postura de chegar mesmo pro universo e falar, olha, Deus, eu não sei mesmo o que eu tô fazendo de errado. Porque de novo tá acontecendo tal coisa que já aconteceu outras vezes e eu não sei o que eu faço sempre pra isso acontecer. Se tem algo que é de mim, que tá em mim, que sempre atrai isso, me ajuda a ver, me ajuda a repensar, me ajuda a mudar. Né? Eu falei em outros episódios aqui sobre essa repetição de padrão e como a gente às vezes se vê repetindo ciclos enquanto a gente não aprende algo com aquilo, né? E aí também tem o fato da gente às vezes de fato não tá entendendo, sabe? Não é sempre, não é em 100% das vezes, por mais espiritualizado que você for, que você vai de fato entender corretamente o que o universo tá te falando. Tipo assim, entendi totalmente o que o universo quer de mim e é isso que eu tenho que fazer. Às vezes você não vai entender nada. Até pra mim, que leio tarô, e aí tiro pra mim, tiro oráculo, peço direcionamento. Às vezes eu de fato não tô interpretando da melhor forma, ou eu ainda tô também tendencionando algumas coisas para o que eu de fato quero, né? Eu tenho que tomar mais cuidado para não fazer isso, não tendencionar aquilo que eu de fato quero ouvir. E aí, às vezes, eu tô ali batendo cabeça e eu não tô entendendo, né? Do tipo, mas por que não? Ou por que eu fiz isso? Ou o que eu faço? E aí, vem desse lugar de humildemente dizer, universo, eu não estou entendendo. Eu não estou entendendo e eu acho que eu preciso de um chacoalhão, de um sinal, de algo que me faça entender. E aí, entrego nas mãos de vocês pra me ajudarem com isso, sabe? É isso, é a força de você humildemente reconhecer que você não é capaz de fazer algo sozinho. E aí, às vezes você de fato pedir ajuda pra uma pessoa, ou às vezes você deixar nas mãos do universo, assim, deixar no sentido de entregar pra que ele te mostre o caminho, né? Não que você não vai fazer mais nada e simplesmente vai receber a sua graça no cafofo do seu lar, na comodidade do seu dia a dia. Não, provavelmente não é assim que vai acontecer. Mas aí de você saber pedir por direcionamento e aí você saber
que você tá se colocando num lugar vulnerável mesmo. E aí tudo bem, o universo vai te guiar, porque o universo é misericordioso e atencioso contigo. E você tá reconhecendo que, assim, do jeito que você vem fazendo, da forma como você tem feito, o que você tem feito, de repente não tá funcionando. E aí, sim, você não sabe tudo. E você não sabe as respostas de tudo. E tá tudo bem. De repente você nem deveria mesmo. Eu acho que é força e sabedoria você reconhecer isso e pedir ajuda, principalmente do divino, principalmente direcionamento, né? Mas eu até tava lembrando um tempo atrás que uma vez eu fui, né, numa casa universalista, fui tomar um passe, né, lá, uma benza, na verdade, e aí a benzedeira, né, falando comigo, ela me falou exatamente assim, ela falou, olha, você tem muita força, mas você não tá sabendo usá-la. E aí eu fiquei pensando, sabe, por muito tempo, isso já faz acho que mais de um ano. E eu fiquei pensando por muito tempo, quebrando a cabeça, matutando sobre que força é essa. E aí a força que eu imaginava que seria e o que eu conhecia como força até então era essa resiliência, né? Era essa força, era essa garra, era esse não se deixar abater, era esse seguir em frente. Só que eu tenho entendido sobre que força ela estava falando. Porque, afinal de contas, eu tenho uma força espiritual em mim, né? Todos nós temos. Mas eu já reconheci esse lugar espiritual meu, assim. Eu já reconheci essa minha potência. Só que eu não tô usando dela, né? Ou ao menos não estava. E aí, consequentemente, eu tava repetindo ciclos. E eu tava também na minha... Não é desumildade, mas talvez na minha arrogância mesmo, vai, na minha prepotência, eu tava lá atrás lidando com tudo como se a força fosse uma força minha, assim, de conseguir as coisas na base da força, de insistir, de persistir, de teimosia, de ir atrás e de superar e tal, mas tudo muito eu, sozinha, né? Até eu entender essa força do soltar, né? E do pedir pro universo direcionamento. De entender essa força divina, entender essa conexão e entender essa força de saber ouvir, né? Que também é uma sabedoria. Também é uma força. Você pedir e ouvir um direcionamento. E aí eu tenho trabalhado, desde que eu entendi isso, eu tenho trabalhado esse meu pedir, essa minha força interna, essa minha força espiritual. E eu vou dizer pra vocês que, apesar de eu ainda estar em um processo, então eu acho que eu ainda vou entender muita coisa disso tudo, mas até o momento eu já consegui entender e perceber que esse momento em que você faz um pedido ao universo, genuíno mesmo, assim, de olha, eu não sei muito bem o que é que tá errado aqui, eu sei que tem algo errado. E aí eu também não sei se eu tô fazendo a coisa certa. Você vai, de fato, com o tempo, se você conseguir perceber principalmente os sinais e as mudanças à sua volta, você vai começar a perceber o quão você está sendo ouvido e cuidado. E aí você também vai ver movimentos acontecendo que talvez no momento inicial você não entenda tão bem, mas em algum momento você vai entender que tem relação com aquele seu pedido, com aquilo que você intencionou lá atrás. E aí você também vai começar a perceber o quanto existe a sua força no pedir mesmo. Porque, poxa, eu pedi por aquilo e caramba, olha só como o universo me surpreendeu e atendeu. Talvez não exatamente da forma como eu tinha imaginado, mas de uma forma que me surpreenda até, que me traga algo muito mais legal, ou de uma forma que eu nem imaginava que era possível. E isso tem sido muito legal, assim, muito bacana. Então, ainda conto mais pra vocês em algum momento aí no futuro, mas eu já tenho percebido o quanto isso de fato muda, começa a mudar coisas pra melhor. E o quanto você também começa a se sentir mais forte, mas é uma força diferente. Não é uma força de saber lidar com tudo sozinha e aguentar qualquer paulada. Mas é de uma força de você saber e confiar de que algo melhor vai acontecer, de que existe um propósito naquilo, mas também de que
eu tenho aqui a minha conexão, a minha galera e o que eu acredito para no momento de fraqueza pedir ajuda. E eu sei que essa minha força e essa minha coragem em pedir ajuda vai fazer com que o universo me retribua e traga para mim de volta. Bom, mas falando então sobre isso, pensando sobre as cartas, o que eu fiz aqui, Pra quem tá vendo o vídeo, eu vou mostrar pra vocês, mas vou explicar pro pessoal que tá só me ouvindo também. Eu peguei um deck de tarô e eu separei somente os arcanos maiores, num grupinho, né, num bloco, e somente os arcanos maiores no outro. Porque eu vou potencializar, então, pegar uma carta do arcano maior, potencializar lendo, né, a interpretação junto com um arcano menor. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou dar aqui 3 opções para vocês. Vou separar as 3 aqui e vou ler cada significado, e aí eu espero que você consiga receber uma mensagem, uma direção, seja para o que você intencionar. Inclusive, enquanto eu estiver cortando aqui, eu vou cortar os 2 bloquinhos em 3, né, em 3 montinhos, tirar 3 cartas. Enquanto eu faço isso, você vai pensando aí sobre o que é que você quer perguntar, qual é o seu pedido ao universo. Vou te dar aqui essa ajuda nessa conexão direta que eu tenho com eles aqui sobre o pedir. Então, ok, eu vou pegar o deck aqui, eu já embaralhei, então eu vou cortar em 3, cortei em 3 o deck dos arcanos maiores, e aí eu vou tirar 3 cartas. 1, 2, 3. Beleza. Ainda sem olhar, porque eu ainda não virei, eu vou tirar também 3 cartas dos arcanos menores. Então, mesma coisa. Estou com ele aqui. Estou cortando em 3 bloquinhos. E aí eu vou tirar uma carta para a primeira, segunda carta para a segunda, terceira carta para a terceira. Ok, então aí você escolhe aqui. Deixa no comentário para mim, por favor, qual foi o montinho que você escolheu. 1, 2 ou 3. E eu vou falar aqui as energias que eu estou vendo. Começando pelo bloquinho número 1, o arcano maior que saiu foi a carta da morte. Carta de número 13, como arcano maior. E o arcano menor, a carta do 7 de copas. Ok. Aqui me traz a mensagem clara de que existe aqui alguma dúvida ou alguma ilusão ou algo que tá te deixando um pouco confuso, que precisa finalizar, precisa se transformar. E essa transformação, ela tem ali um empurrãozinho do universo. Então, pode ser que por mais que você esteja ainda ali numa dúvida, numa confusão, o universo vai estar te ajudando a interpretar esse sinal, essa mensagem, te ajudando a tomar uma decisão, te ajudando a refletir ou cortar uma ilusão, se for o caso. Mas, vamos pensar no que eu falei, então. Aqui, se o universo vai te ajudar, né, ou está te ajudando a ver algo com clareza para que você tome uma decisão ou você saia de uma ilusão, aqui talvez o pedido seja esse. Você precise pedir por isso. Pedir por essa clareza. E aí estar atento aos sinais e ouvir a resposta. Espera que eu vou tomar uma água. Como nada é por acaso, eu senti uma coceirinha na garganta. Sabe? Um desconforto. Que eu fui tomar até água e tossi um pouco. Pode ser também que aqui seja precisar, sabe, falar, expressar, né, o que eu disse. Olha, não sei muito bem, tô confuso, não sei o que fazer. Me ajuda. Seja pro universo ou pra alguém. Beleza. Grupinho número 2. Nossa, agora minha garganta decidiu que vai coçar mesmo. Vamos lá. Grupinho número 2 veio com a carta da sacerdotisa.
que é maravilhosa essa carta, como arcano maior. E de arcano menor, temos o 10 de paus. Tá. Grupinho número 2, o que eu diria pra vocês? Aqui, vocês estão pedindo. Aqui eu já sinto que é um grupo que já está pedindo. Ou já pediu, já fez essa intenção. De algo que talvez esteja te pesando. Algo que esteja te sobrecarregando. Seja uma situação, seja um trabalho, sejam as responsabilidades, o que for. Algo que está te pesando, está para terminar. Porque o 10 são os fins. Então está para terminar. Mas você tá tendo, de repente, que ter muito dessa sua paciência e conexão mesmo com o divino e essa resiliência interna pra não só pedir, como também aguardar, né? Esperar por esse final, assim. Esperar por você sentir essa carga acabar. E aqui eu tô sentindo que eles estão te respondendo, né? Te dizendo que está pra acabar. Realmente está no fim. Eles sabem que tá pesado, eles sabem que tá desgastante, eles estão te ouvindo, eles estão te olhando, né? Te observando. E existe mesmo algo que não tá bacana, né? E que essa sensação te traz essa sensação de desgaste, mas que isso tá assim no fim. De repente você precise realmente se agarrar um pouquinho mais com essa sua fé e essa sua sabedoria, mas está para acabar. Então, e muito disso vem mesmo dessa sua força de pedir, que foi o que eu falei, né? Esse seu jeito de pedir e sua forma de se entregar a isso, né? E realmente a humildade de pedir tá realmente te ajudando a concluir isso e a conseguir isso. Então, talvez um pouquinho mais de fé, um pouquinho mais de perseverança aí. E aí o terceiro grupinho veio com o arcano maior, da carta do diabo, com, um 6 de copas, como arcano menor. Eu falei o nossa porque o 6 de copas ele é conhecido como a carta do passado. Então aqui possa existir uma saudade, possa existir, junto com a carta do diabo, um apego, uma possessão mesmo, assim, uma obsessão em relação ao passado. Não sinto que é algo muito legal, né? Então, se o seu pedido tem a ver com isso, e aí, assim, eu vou dar duas interpretações. Se é você pedindo e intencionando por um passado, que ele volte, ou segurando algo do passado, ou remoendo coisas do passado, ou algo que você ainda não conseguiu desapegar, eu não sinto uma energia bacana, então eu não sinto que isso te faça bem, sabe? Eu não sinto que esse pedido vá ser atendido até mesmo, porque o universo ele vai te proteger disso. E ele não vai te permitir cair nisso de novo, por mais que esse seja o seu pedido. Agora, a segunda forma que eu vou ler é sobre se você se sente preso, não porque você pediu por isso, mas às vezes o outro lado pediu. Ou às vezes o outro lado não te soltou ainda, não te largou ainda. E aí você sente que isso ainda te segura e te prende de alguma forma, sabe? Aí o seu pedido precisa ser exatamente o de soltar, né? Eu acho que você pode pedir pelo outro te soltar, apesar de ser o livre-arbítrio dele e ele vai precisar ter essa consciência sozinho. Mas você pode pedir ao menos para o universo ajudar nesse processo, né? E aí, você também pode fazer do seu lado o seu pedido por um corte energético, né? Você pode pedir para que o universo te ajude a cortar energeticamente essa pessoa, esse passado. E aí você consiga seguir, porque às vezes, gente, e isso vou falar de forma abrangente, não somente com relações amorosas. Às vezes, amizades também podem fazer isso. Às vezes, tem relações e pessoas e coisas que nos seguram.
E a gente tá querendo pedir, né? Está pedindo e querendo uma transformação, e querendo um começo, e querendo a prosperidade, querendo, sabe? Vendo que as coisas estão amarradas e não vai e não acontece. Às vezes é porque realmente tem algo te segurando e te prendendo. E às vezes, infelizmente, são relações e pessoas. Então, você pedir por essa transformação e pedir por esse desapego e pedir ajuda para desapegar muitas vezes vai fazer com que o universo te ajude a fazer com que a roda gire, né? E um novo ciclo realmente comece e você veja as coisas dando certo finalmente, tá bom? E ó, pra fechar, eu vou tirar aqui conselhinhos deste oráculo, livro oráculo, que é o Eu Vejo Você. Eu vou tirar 1, 2 e 3, tá? Pra cada um deles. Então eu vou começar com o número 1, ó. Eu vou girar primeiro 7 vezes e abro numa página e leio pra vocês, ok? Excelente em número 1. Caiu em Júpiter. Eu vou ler aqui. Ser abundante é um estado de espírito. Abundância significa ter muito. Você se sente assim? Você está vivendo de escassez e isso está bloqueando a sua prosperidade. Tome consciência de que você é muito e merece ter muito. O universo entenderá que é tempo de enviar porque você se sente pronto. Tá vendo que eu falei que era para você pedir ajuda aqui? Para desvendar essa sua dúvida ou isso que você tá aí matutando? Número 2. Coração cósmico, para número 2. Você é uma centelha divina. Já resgatou sua identidade espiritual? Você faz parte do todo e o todo faz parte de você. Não busque fora, só olhando para dentro achará as respostas. Silencie, sinta-se um ser divino. Imagine uma luz dourada crística envolvendo todo o seu ser e repita: eu sou um ser divino. Excelente! Com a carta da sacerdotisa, você é um ser divino demais. Se ouça. Peça ao divino, mas se ouça também. Se interprete. 3. Olha, Urano para o número 3. O diferente pode ser melhor. Você se acostumou com o que disseram a você. Contudo, não é bem assim. O avanço vem quando permitimos as novas experiências. Elas não serão previstas por nós, mas sim pela vida. Ative a sua consciência e experimente formas novas de caminhar, tá vendo? Só número 3 não é sobre o passado. O passado, no seu caso, não é a resposta. É o novo. Novas experiências, novas pessoas, novos caminhos. Ok? Bom, espero que tenha ressoado com vocês, que vocês tenham recebido as respostas que vocês pediram. Como eu disse, comentem aqui pra mim o que vocês gostariam de saber, o que vocês pediram, qual montinho vocês escolheram, que eu vou estar lendo, eu vou gostar muito de saber. E se vocês gostarem, também comentem aqui que eu faço esse tipo de dinâmica mais vezes, tá bom? Bom, eu vou ficar por aqui. Eu espero mesmo que vocês tenham gostado. Espero ver vocês de novo por aqui. E eu volto num próximo episódio. Beijo. Tchau.